Olá, pessoal. Dentro do contexto de design de interfaces, iniciaremos um estudo sobre as técnicas para avaliação de interfaces. Vamos lá. Bom, esse estudo está dividido em 3 partes, envolvendo avaliações ergonômicas e de usabilidade. E na primeira parte, nós vamos abordar a inspeção. Na segunda, percurso cognitivo e, finalmente, na terceira parte, nós falaremos sobre teste de usabilidade. Então, você imagine que após a concepção ou a criação de uma interface para um site, por exemplo, ou uma aplicação web, ou mesmo um app, um aplicativo mobile, você necessite avaliar a interface desse produto. Como é que você deve proceder para realizar esse tipo de avaliação? A avaliação de interface. Nesse estudo, nós vamos tratar exatamente disso. Bom, iniciamos o nosso estudo falando sobre ergonomia cognitiva. E o que seria ergonomia cognitiva? Seria a percepção ideal para a relação entre o homem e a máquina, o usuário e um sistema. A melhor forma que um aplicativo de rede social, por exemplo, poderia te atender. Essa é a ideia. E quais seriam os objetivos da ergonomia cognitiva no processo de avaliação de interface? A redução de tempo necessário para a conclusão de tarefas, a diminuição de erros e, principalmente, alcançar a satisfação dos usuários nessa interação com os sistemas, com o app ou com o site. Bom, se você estiver avaliando um site, essa avaliação ela pode ser realizada antes ou depois da implementação do site. Quando realizada antes, ela é chamada de avaliação formativa. Nesse processo de avaliação, a gente precisa considerar algumas coisas importantes, como, por exemplo, a experiência do usuário, o próprio sistema e até mesmo o ambiente de avaliação. Dentre os tipos de avaliação existentes, nós vamos analisar 3 deles: a avaliação analítica, a avaliação heurística e a de inspeções por lista de verificação. Bom, nós começamos com a avaliação analítica. Esta avaliação ela é formativa, então ela ocorre antes da implementação da interface. O objetivo principal da avaliação analítica é dividir as tarefas e verificar a sua complexidade. Por exemplo, com essa interface, como é o desempenho desse site? Ocorrem muitos erros na operação dele? Para descobrir isso, existem os métodos formais desse tipo de avaliação, como o GOMS e o MAD. Esse método de avaliação, ele é, sem dúvida alguma, bastante formal. Já o método de avaliação heurística é mais rápido e mais barato. Ele é considerado mais simples porque ele possui umas regrinhas básicas para verificação, que são as 10 heurísticas de Nielsen e Molick e as 8 regras de Schneiderman. São regrinhas infalíveis que a gente pode utilizar para avaliação de uma interface. Eu, particularmente, já fiz vários trabalhos de avaliação usando as heurísticas de Nielsen. Inclusive, meu trabalho de mestrado, que gerou um produto, que é o ACEIAS, Ambiente Computadorizado para Ensino de Aprendizagem de Surdos, como vocês podem ver na figura, ele utilizou-se desse tipo de avaliação, a avaliação heurística de Nielsen, para que eu pudesse verificar a interação do usuário, principalmente porque essa aplicação, esse site, ele foi um site
construído especificamente para pessoas surdas, para surdos, deficientes auditivos. Então, eu fui muito criterioso na utilização dessa heurística de Nielsen para avaliação da interface desse site, dessa aplicação. Bom, o objetivo dessa avaliação heurística é principalmente identificar problemas de usabilidade que possam ser tratados ao longo do processo interativo de design. Ele possui vários pontos positivos, como, por exemplo, o fato de ser simples e ser um sucesso comprovado, considerando poucos avaliadores, né? Poucos usuários avaliadores. Bom, para aplicar a avaliação heurística, basta seguir algumas regras específicas, como, por exemplo, criar um conjunto de tarefas para o usuário verificar a eficiência da interface no processo de interação entre ele e o sistema, ou entre ele e o site, ou entre ele e o app. Bom, a escolha dos avaliadores é, sem dúvida alguma, fundamental. Por exemplo, se você desenvolve uma interface de um site de vendas, evidentemente que você deve chamar um vendedor para avaliar o site, e não uma pessoa que nunca vendeu na vida. Um outro método de avaliação, e mais formal, é o de inspeção por lista de verificações. Nesse método, você segue uma lista de requisitos para verificar a conformidade da sua interface com esses requisitos. Por exemplo, a norma 9241, que possui uma lista de itens que devem ser verificados para a sua interface, como requisitos de terminais de vídeo, de teclado, de postura, de diálogos por menu, de diálogo de preenchimento de formulários, entre outros. Bom, na segunda parte do nosso estudo, nós vamos continuar e vamos estudar uma abordagem de avaliação de usabilidade conhecida como percurso cognitivo. Então, até lá.